Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a que disseram: A tua filha está morta, para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, ou Talitá, comi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Pai querido, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que há lições preciosas ao nosso coração desse pai Jairo, nesse acontecimento. E que essas lições possam ser exemplos para nós. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Com esse tema, eu quero falar sobre atitudes exemplares de um pai. Atitudes exemplares de um pai. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pais. Pais que foram eficientes, excelentes, e pais que até foram bons crentes, cristãos ou tementes a Deus no Velho Testamento, mas que não foram exemplos de pai. Mas também temos na Bíblia muitos pais que deixaram exemplo. Todo segundo domingo de agosto, no Brasil, é celebrado o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é celebrado nos diversos países do mundo em datas diferentes. E foi incluído oficialmente no nosso calendário brasileiro no ano de 1956. Queridos, a nossa sociedade, principalmente nesse tempo que estamos vivenciando, está necessitando de modelos de pais. Faltam referenciais positivos para a presente geração. A paternidade, sabemos que é uma missão extremamente nobre, e ela requer preparo, dedicação e abnegação. A paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias. Sem ela, a família fica fragilizada e enfrenta gigantescas dificuldades. Uma família sem um pai
ela demora muitas vezes a superar esse ato, essa vacância deixada pela ausência do pai. Eu vejo na pessoa de Jairo um exemplo de um pai que pode nos servir de modelo para a nossa sociedade tão carente de pais exemplares. Jairo, ele deixou algum exemplo para ser copiados. O perfil do pai chamado Jairo mostra alguns exemplos, algumas atitudes que realmente nos inspiram. Jairo não era um super pai. Não era um super pai. Não era detentor de superpoderes. Era um pai comum, como qualquer um de nós. Tinha suas fragilidades, tinha seus pontos positivos e também negativos. Ele sentia-se importante diante do povo, porque ele fazia parte da sinagoga e era um dos principais, era uma pessoa importante. Mas ele, agora, diante da enfermidade que entrou na sua casa, na vida da sua filha, ele sentia-se impotente diante da enfermidade que assolou a sua casa e não queria sair da vida da sua filha. Ele sentia-se agora esse homem importante na sinagoga, ele sentia impotente, sentia inseguro, e ele começou a ver a sua limitação. Era um homem limitado. Embora conhecia a lei de Moisés, embora conhecia muito sobre os cultos da lei mosaica, mas agora ele via-se limitado. Jairo, ele era um homem religioso, porque pela sua dedicação, ele se tornou um dos principais, ou principal da sinagoga. Mas agora ele estava passando por um drama familiar. E a enfermidade na casa, e principalmente na vida de um filho, e quando o filho é criança, isso é um drama familiar. Qual o pai que não fica aflito, angustiado? Qual o pai que não fica, muitas vezes, impotente, limitado, vendo a enfermidade definhar, vendo a enfermidade trazer consequências na vida de um filho e olha para todos os lados e não vê solução? Jairo procurou todas as possibilidades e não havia solução. Então ele estava passando por um drama, porque ele estava na eminência de perder a sua filha. Ele havia procurado soluções em toda a medicina na época e em todos os lugares, porque ele era uma pessoa conhecida, era uma pessoa querida na sinagoga, na igreja, na sociedade. Todos conheciam Jairo e respeitavam Jairo, mas agora ele estava na iminência de perder a filha, e isso iria resultar em perdas irreparáveis. Ele iria... Realmente seria perdas que iriam trazer perda da alegria, do encanto, do afeto, da ternura, e iria afetar a sua vida como pai e como também um homem popular na cidade. Jairo, então, ele começou a dar exemplo de que fazer na hora em que uma situação complicada entrou na sua casa. Jairo, ele teve uma postura exemplar. As atitudes de Jairo são atitudes que inspiram e que todos os pais deveriam seguir esses mesmos passos. A primeira atitude que eu vejo em Jairo, ele no meio da crise, no meio da situação catastrófica que estava acontecendo no seu lar, procura todas as situações e não vê. Jairo, ele resolve, ele toma uma decisão: eu vou até Jesus.
ele foi até Jesus. No meio de toda situação de enfermidade, no meio de toda impotência para resolver aquela situação, Jairo, ele vai até Jesus. E para ele ir até Jesus, ele tinha que quebrar alguns paradigmas, alguns tabus, porque ele era um dos principais da sinagoga, onde todos os demais da sinagoga tinham reserva e até realmente uma discriminação terrível para aqueles que falassem ou pensassem em seguir a Jesus. Jesus estava revolucionando as cidades e todos os da sinagoga sentiram-se ameaçados e não concordavam com Jesus e até diziam que era uma outra seita que estava surgindo para querer fazer frente à lei mosaica, à religião judaica. Mas Jairo, ele foi até Jesus. No meio de qualquer situação que você venha passar, no meio de qualquer situação que esteja acontecendo na tua casa, nos teus negócios e na vida familiar, corra até Jesus. Ninguém que vai até Jesus vai perder. Alguma coisa vai acontecer. Vá até Jesus, que algum tipo de solução vai acontecer. Jairo, principal da sinagoga, ele vai até Jesus e quando ele chega diante do mestre, Jairo se humilhou perante Jesus. A Bíblia diz que ele prostrou-se aos seus pés. Prostrou, ele se encurvou, ele prostrou, ele sabia que diante dele estava alguém maior do que ele. Embora os seus comparsas, os seus amigos de sinagoga falassem asneiras e coisas pesadas contra Jesus, mas agora Jairo, parece que ele é iluminado no meio da escuridão da dor, no meio da aflição, no meio da angústia, ele permitiu a sua mente ser iluminada. Muitas vezes eu vejo que no meio da dor, muitas vezes eu percebo que no meio de uma angústia, que no meio de uma aflição, os corações ficam mais sensível à voz do Espírito Santo. Muitas vezes parece que Deus permite alguém passar por uma prova, alguém passar por uma luta, alguém passar por uma situação adversa, porque no meio dessa situação ele descobre o caminho da bênção, e o caminho de se humilhar, e o caminho de buscar a fonte que é Jesus. Parece que se não acontecesse nada nesse lar, Jairo seria como os demais da sinagoga, seria como os demais sacerdotes, fariseus e outros, que estariam, quem sabe, a condenar Jesus e a falar mal de Jesus. Mas quando a situação fica insustentável na sua casa, e dia após dia a sua filha estava sendo mais fragilizada, um dia passava e o outro ela estava pior, quando chegava no outro ela estava pior ainda, e isso foi trazendo angústia ao coração de Jairo, foi trazendo uma tal aflição que ele começou a pensar: eu vejo falar e vejo os meus colegas criticar Jesus, porque dizem que ele é charlatão, porque ele está curando, mas eu vi falar que ele curou cego, que até mortos foram ressuscitados, que paralíticos andaram. Tem alguma coisa diferente nesse homem. E o que eu estou precisando? Eu já procurei todas as possibilidades para ver a minha filha curada, e ela está indo de mal a pior.
Então, eu preciso ir atrás desse homem. No meio da aflição e angústia, a sua mente foi iluminada. Eu quero que não desejar, que não precise você passar por uma luta, por uma prova, para você se humilhar perante Jesus, para você correr a Jesus. Não precisa acontecer isso, mas muitas vezes Deus permite, para que no meio das lutas as pessoas entendam que o caminho é só um: Jesus. Jesus. E agora nós vemos então Jairo, ele que era tão importante, mas ali estava Jairo se humilhando perante o mestre. Ele prostrou-se diante de Jesus. Atitudes que realmente vão trazer bênção, quando as pessoas vão até Jesus, mas não com arrogância, não com desculpas, não querendo dizer, porque eu sou o principal da sinagoga, porque eu faço isso, porque eu sei isso, porque eu tenho isso. Não. Ele chegou diante de Jesus e prostrou-se, não tinha o que dizer, tinha que se humilhar. Aqueles que se humilham alcançam a misericórdia, a bondade, mas aquele que é arrogante, Deus despreza, porque a arrogância é a antessala do fracasso e da ruína. Mas aos pés de Jesus, os papéis são bem definidos. Jairo, que na sinagoga exercia a função de chefia, ele ele se vê apenas como um servo diante do Senhor, e ele entende os papéis, que ele está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele prostra-se diante de Jesus. E quando alguém reconhece quem é Jesus, é o início da bênção e da vitória. Muitos pais hoje, diante das demandas provocadas pelo consumismo, pelo materialismo, pelo ativismo, permanece distante de Jesus. É uma correria frenética e parece que não há tempo para buscar Jesus. Procure tempo para buscar Jesus, não na dor. Procure tempo para estar com Jesus quando tudo está bem. Porque se você não procura Jesus quando tudo está bem, quem sabe Deus vai permitir alguma coisa ficar ruim ali, para você buscar a Ele. Mas também, por outro lado, não é por força nem por violência, é a ação do Espírito Santo. Jairo é um pai que nos dá o exemplo. Ele busca Jesus, ele se humilha diante de Jesus. Jairo é um pai que, quando ele chega diante de Jesus, ele suplica, ele se prostra, e agora ele suplica, ele faz uma súplica, ele intercede para que Jesus fosse em sua casa. E eu me encanto com Jairo, porque ele era um principal da sinagoga. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes eram um empecilho, eram treva no ministério de Jesus. Eles iam nas reuniões onde Jesus estava para perturbar, para querer incriminar Jesus, para achar alguma coisa que eles pudessem puxar o tapete de Jesus, para incriminá-lo e para jogar ele contra o povo. E agora um desses sai e ele começa a realmente fazer tudo ao contrário do que os da sinagoga pensavam. E Jairo, ele vai e suplica. E ele não suplica só para Jesus curar a sua filha, mas ele diz algumas palavras que realmente é interessante. Ele diz: Jesus, vai lá em casa, eu preciso que tu vá lá em casa. E ele é muito específico, né? Ele roga-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas lá em casa, imponhas as mãos sobre ela, para que ela venha sarar pelo toque das tuas mãos, para que ela viva. Esse homem, ele teve uma iluminação, né? Porque ele estava fazendo tudo o contrário ao que os demais
judeus pensavam, né? E ele é bem específico. Ele quer que Jesus vá lá na sua casa. Ele diz: eu quero que você vá lá na minha casa, mas não só vai lá. Eu quero que você coloque as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e para que ela viva. Ele foi iluminado, irmãos. Ele foi iluminado. E você já tem essa iluminação, que as mãos preciosas de Jesus, aquelas mãos furadas no Calvário, elas estão aqui para sarar as tuas feridas, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora eu vejo aqui, irmãos, que é responsabilidade dos pais abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. Foi Jairo que disse: eu quero que tu vais lá em casa, eu vou abrir a porta para que tu entres lá, e vai aonde está minha filha, e coloque as mãos sobre a minha filha. Ele abre a casa, a sua casa, para Jesus entrar. Você, pai que está me ouvindo, você está abrindo a casa para quem entrar na tua casa? Ah, pastor, eu estou abrindo lá, aperta, a porta já foi aberta, escancarada, para apenas os jogos e Netflix e não sei o que mais, não tem tempo para Jesus, não tem tempo mais para Jesus, para orar. Agora é só isso, só aquilo, só WhatsApp. Não tem, a porta está aberta para tanta coisa, mas está fechada para Jesus. Mas Ele, com a sua misericórdia, Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Jesus só vai entrar se você abrir a porta. E Jairo, ele entendeu, ele abriu a porta. Ele disse: eu quero que você vá lá em casa, Jesus. A porta está aberta. Você já abriu a porta para Jesus entrar? Muitos não abrem a porta para Jesus, outras coisas entram lá, cuidado. Jesus em nossa casa, irmãos, é tudo de bom. Jesus em nossa casa é igual milagres, é igual maravilhas, é igual extraordinário. Jesus em casa, irmãos, que privilégio. Jesus dentro de casa. E lá Jesus estava. A presença de Jesus em qualquer casa vai ser o diferencial. A presença de Jesus em qualquer casa significa livramento, vitória, transformação, poder, cura, milagres. Os pais cristãos têm a responsabilidade dada por Deus de serem sacerdotes intransferíveis do lar. Você não pode transferir para o outro. É você que tem que orar pelo teu lar, é você que tem que orar pelos teus filhos, é você que tem que abrir a porta para Jesus entrar na tua casa, para que Ele venha ser o Senhor da tua casa. É dever dos pais promover a presença de Jesus em sua casa. Muitas vezes é promovido tantas coisas lá na casa, é promovido tantas festas, é promovido tantos espaços para outras coisas interter a família. Mas eu quero saber se você abriu a casa para Jesus entrar. Muitas vezes você abre a casa para alguma coisa e você vai dando legalidade para o diabo, vai dando legalidade porque você abriu a porta para entrar coisas que não deveriam entrar. E aí as coisas poderão ir de mal a pior. Os pais precisam abrir espaço para oração na sua casa, para a leitura da palavra, para a leitura da Bíblia, para momentos de intercessão, de oração junto com seus filhos. Pais que estão me ouvindo, é bom receber um abraço dos filhos hoje, mas você orou já com seus filhos hoje? Ou você ora com seus filhos? Principalmente os pais que ainda têm seus filhos dentro do seu lar, filhos pequenos, ou adolescente, ou até jovem, que estão dentro da sua casa. Eles precisam
ver os pais orando. Os pais têm a responsabilidade de promover um diálogo aberto, informal sobre Jesus. Os pais têm a responsabilidade de falar sobre a igreja, não de murmurar sobre a igreja, mas de falar bem da igreja, de falar do pastor, não murmurar do pastor, falar sobre dízimo e oferta, sobre obra missionária. Se você não falar, os traficantes vão falar de outra maneira, e daqui a pouco o dinheiro está indo para as drogas. Meu querido pai, você precisa ser um abençoador na vida dos teus filhos. Tem filhos que não querem mais saber da igreja, porque na mesa os pais falavam mal da igreja, falavam mal do pastor, e quando eles tiveram uma idade, quando eles cresceram, o que eu vou fazer naquela igreja? Que o meu pai sempre murmurou e falou mal daquela igreja. Então muitos filhos não vêm mais à igreja, a culpa são dos pais. Os pais precisam ser abençoador dos filhos. Quando você abençoa a igreja, quando você abençoa os oficiais da igreja, os dirigentes da igreja, o pastor lá na sua casa, você está inculcando respeito, temor a Deus, e os filhos, quando crescer, eles jamais vão esquecer da igreja. Mas se você só fala mal da igreja, quando eles crescer, jamais eles vão querer saber da igreja. Por que eu vou lá se meu pai sempre falou mal da igreja? Meu irmão, vida com Deus precisa ser lá dentro da sua casa. Há muitos perigos que o mundo mostra, e ele força a porta para querer entrar dentro da sua casa. Não abra a porta, não dê legalidade ao mundo e ao mundanismo e ao diabo, mas em nome de Jesus, abra a porta para a bênção que é Jesus, e você vai ver curas e milagres acontecendo na tua casa. Jairo, ele vai dando outros exemplos. Jairo, na sua caminhada de levar Jesus para a sua casa, ele enfrentou alguns obstáculos que foram verdadeiros desafios para a sua fé, para o milagre acontecer. Ele convida Jesus, e Jesus se coloca à disposição para ir, e eles estão indo. O desafio era muito grande. Primeiro, ele teve o desafio de enfrentar os seus colegas da sinagoga, que não acreditavam em Jesus, e agora estavam vendo Jairo, um dos principais, ao lado de Jesus, caminhando rumo à casa de Jairo. Os colegas, quem sabe, estavam murmurando, a murmurar, dizer: mas o que aconteceu com Jairo? Que homem que se mostra fragilizado, fraco. Eu sei que ele está enfrentando uma situação familiar adversa, mas por causa de uma doença, ele se rende a um charlatão. Era isso que os seus colegas estavam dizendo. Para o pessoal da sinagoga, Jesus era um herege, e um herege que estava tumultuando os preceitos da lei judaica, os preceitos de Deus. E Jairo teve que enfrentar os seus colegas, mas Jairo também teve que enfrentar a multidão, porque cada momento que Jesus ia andando, a multidão ia chegando-se a Jesus, e todos queriam tocar em Jesus. A multidão impedia de Jesus chegar rapidamente na casa de Jairo. Isso trazia aflição, porque Jairo começou a perceber que cada minuto que se perdia na caminhada à sua casa era uma chance a menos, um minuto a menos de a sua filha ser curada, ser liberta, porque a morte estava rondando a casa de Jairo. E Jairo, ele vê a multidão impedindo Jesus de locomover-se rapidamente, e aquilo que Jairo estava temendo aconteceu. Ele temia de Jesus demorar a chegar na sua casa por causa da multidão, e ele temia que não daria mais tempo para Jesus chegar na sua casa. E agora vem algumas pessoas e chegam até próximo a Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, não precisa levar mais Jesus para a tua casa, porque a tua filha acabou de morrer. Que notícia! Aquilo que estava
trazendo angústia e aflição ao coração de Jairo. Aquilo que ele mais temia estava acontecendo. E Jairo, quando ouve aquela notícia de morte, o negativismo entrou na sua alma e o seu semblante desfigurou-se. E nesse momento que o semblante de Jairo é desfigurado pela dor, pelo choro, pela angústia, perdeu a filha. Não teve tempo para levar Jesus. Jesus olha para Jairo e vê que aquelas palavras que falaram a ele: a tua filha morreu, não precisa mais levar o mestre. Aquilo foi uma pancada que desestabilizou a serenidade de Jairo naquele momento. E quando Jairo estava, quem sabe, para falar, não tem mais jeito, Jesus, não adianta você ir lá na minha casa. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus diz para você: não temas. O pessoal está dizendo que não tem jeito. O pessoal está dizendo que não tem jeito para o teu filho, não tem jeito para esse problema, não tem jeito para aquilo. Mas Jesus está dizendo: crê somente, crê somente. Há poder em Jesus. Jairo, ele teve que enfrentar toda a multidão, que era um obstáculo para a bênção dele. E muitas vezes eu quero dizer para você que a multidão poderá ser um obstáculo para a tua bênção. Mas você precisa ultrapassar o que a multidão grita, o que a multidão faz, o que a multidão está dizendo. Você precisa olhar para Jesus. A multidão poderá querer levar você a olhar para outro lado, para o problema, mas fique olhando para Jesus. E Jesus intervém e diz: Jairo, crê somente. Crê somente. Outra palavra: Jairo, fica olhando só para mim e vamos lá, vamos lá. Jairo teve que enfrentar também a incredulidade dos seus amigos que estavam ali. Quando Jairo chega na casa, quando ele chega na casa, irmãos, as músicas fúnebres já estavam sendo tocadas. Era um costume naquela época. Naquela época era o costume as músicas fúnebres sendo tocadas, e as carpideiras eram mulheres que eram pagas nos velórios para chorar. Já estavam lá chorando, já estavam se escabelando lá, todo mundo chorando. E Jesus chega: olha, não choreis, a menina não está morta, calma, não precisa ninguém chorar, vamos parar com essa música de morte, pare com essa música. E começaram a rir deles. O pessoal começou a rir de Jesus. Como? A música estava anunciando que havia morte na casa. As mulheres estavam chorando, se escabelando, porque a criança estava morta. E agora Jesus diz: ela não está morta? E eles começaram a rir. Eu quero dizer para você, quem sabe alguém já está tocando a música, anunciando o teu fracasso, anunciando que você como pai é um derrotado, anunciando que você como pai foi algo terrível, que não tem jeito. Mas eu quero dizer, Jesus chega na casa para dar jeito. Jesus chega na tua vida para dar jeito. Jesus manda todos sair, e Jairo, como o dono da casa, teve que fazer aqueles incrédulos sair. Aquele pessoal incrédulo, que estavam chorando, foi determinado pelo mestre: tira todos. E todos aqueles que não criam, não podiam crer no milagre, tiveram que sair. Tira aquilo que quer impedir a tua bênção, tira de dentro da tua casa. Se tem alguma coisa que está impedindo a bênção lá dentro da tua casa, tira, irmãos. E tem algumas coisas lá que precisam ser tiradas muitas vezes. Jairo teve que enfrentar a realidade de ver a sua filha morta. Irmãos, Jairo viu a sua filha morta, estava morta. Olha o que acontece com Jairo. Manda tirar todo mundo. Jesus pega Pedro, Tiago e João. Irmãos, aqui tem uma lição: não leve para dentro da casa pessoas que não têm fé. Pai, não está com um problema na tua casa, não leve pessoas que não têm fé.
Não leve pessoas que vão dizer, não, é assim mesmo, realmente. Não leve pessoas que vão desacreditar, que vão desmerecer a tua fé, que vão diminuir a tua fé, que vão levar você a crer em outra coisa, que vão desviar você da verdade, da palavra de Deus. Não leve, tire dentro da tua casa. Você vai orar, você quer bênção dentro da tua casa, leve pessoas animadas, leve pessoas com fé, leve pessoas que vão falar com responsabilidade. Jesus tirou todo mundo e nem todos os discípulos Jesus levou. Jesus só levou Pedro, Tiago e João. Eu não vou falar mal dos outros discípulos aqui, mas naquela hora Jesus não quis levar nem aqueles demais, levou só três. Cuidado quem você leva. Mas é crente, pastor. Cuidado, não leve todo mundo para dentro da tua casa, não. Leve pessoas que têm fé, leve pessoas que vão levar você a ser um crente melhor, leve pessoas que vão fazer você ser mais abençoado, leve pessoas que vão fazer você ficar mais motivado. Porque quando Jesus chegou no quarto com Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina, o pai olhou para a cama, na cama, quem estava deitada lá não estava dormindo, ela estava morta. Ela estava morta. E agora aquele pai, ele olha para a menina, sua filha, e vê a menina morta. O desespero queria tomar conta da sua vida, mas ele olha para Jesus e vem aquelas palavras: crê somente, crê somente, não temos, crê somente. E essa hora, irmãos, essa hora o diabo quer aproveitar essa jogada para desmotivar, para tirar Deus da vida. E era aquela luta, a menina morta e olhava para a vida, morta a menina, mas a vida estava ali. Fique com a vida, fique com Jesus. Jairo teve que enfrentar essa realidade, mas ele olha para Jesus, e Jesus diz: Talitá cumi, levanta, menina, a ti te digo, levanta. E a menina levantou-se. Jesus na casa é milagre, Jesus na casa é bênção. Mas Jairo teve que ter atitude de tirar todos os incrédulos da sua casa. Tire a incredulidade da sua casa, irmãos. Tire, manda parar a música. Não tem música fúnebre, não tem música de derrota aqui, não. Aqui tem música de vitória, aqui tem música de Deus, aqui tem palavra de Deus, aqui tem Deus na vida. Mas eu vejo também, irmãos, que algumas coisas que acontecem no meio da caminhada são pedagógicas, nos ensinam. Porque quando Jesus estava indo com Jairo para a casa de Jairo, chega uma mulher, a menina de Jairo tinha 12 anos, e agora chega uma mulher que 12 anos estava sofrendo uma hemorragia. E aquela mulher, 12 anos sofrendo, também tinha gastado tudo com os médicos, tudo que parece que estava acontecendo com a menina estava ali, né? Só que essa era 12 anos de sofrimento. A menina não sei quantos anos estava sofrendo. Mas agora, olha como é pedagógico. Aquela mulher diz: eu quero tocar. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ele não precisa nem parar, não precisa nem falar comigo. Se eu apenas tocar. E ela foi dando um jeito de entrar entre a multidão e toca em Jesus e é curada. E agora Jesus para falar com essa mulher. Tudo aquilo começou a angustiar o coração de Jairo. Ele começou a ser angustiado. Eu estou levando Jesus, a multidão já está impedindo Jesus de caminhar mais ligeiro, e agora vem uma mulher, toca em Jesus, e agora Jesus para e começa a falar com essa mulher. Aquilo, de um certo lado, começou a trazer aflição no coração de Jairo. A minha filha está à morte, ela vai morrer. Jesus agora para, não pode parar, eu quero que ele, não pode. Mas daqui a pouco ele começou a ver o que estava acontecendo, e Jesus diz: eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu virtude.
Alguém foi curado aqui. E os discípulos diziam: mas mestre, todo mundo toca em você, todo mundo. Alguém tocou diferente. E veio aquela mulher e disse: fui eu. E quando eu toquei, eu senti que fui curada. Eu estou totalmente curada. Aquela parada foi pedagógica. Porque já, opa, se Jesus curou essa mulher, que 12 anos estava sofrendo, então Ele pode também trazer bênção para a minha filha. Aquilo foi renovando a sua fé. Então, irmãos, fique perto do milagre, fique perto de onde está acontecendo bênção. E estamos vendo aqui, Deus tem curado, Deus tem abençoado. O pastor Aguiar estava falando aqui que na quinta-feira tem acontecido obras maravilhosas. Venha para esse culto para a tua fé ser também renovada e levantada. Fique em cada culto aqui, porque cada culto tem bênção de Deus para fortalecer a tua fé, para animar a tua fé. A cura dessa mulher renovou a esperança de Jairo de ver o milagre dentro da sua casa. Jairo foi estimulado pelas palavras soberanas, amorosas, imutáveis e poderosas de Jesus para aquela mulher, no meio de tanto dramas familiares, no meio de dramas financeiros, no meio de dramas de negócio, no meio de dramas de saúde, ou em qualquer situação, você precisa ser sensível para ouvir a voz de Cristo e obedecer a voz do Mestre, encorajando você. E o Mestre diz para você: não temas, crê somente.